Inima Produções apresenta Podcast Diversão. Aqui nós falamos sobre diversidade e inclusão. A apresentação de David Miranda e Rodolfo Ferrin, com convidados incríveis. Vamos, gente, vamos chegando. Seja bem-vindo a mais um podcast Diversão, Diversidade e Inclusão. Lembrando que é uma realização da Inima Produções. Já quero reforçar também que você pode nos acompanhar aí nas plataformas Deezer, Spotify também, tá bom? Vai mandando pergunta, vai dando like. Fala pra gente de onde você está nos assistindo, beleza? Conosco, David Miranda. Beleza, David? Tudo certo. Esse podcast de diversão é coisa séria, não é? Coisa séria, mas a gente vai rir, eu acho, viu? Mas, Rodolfo, eu queria te convidar já de início, para quem está nos ouvindo, mas não está nos vendo, para que você se autodescreva. Pode ser? Beleza? Vamos lá. Bom, sou um homem de pele clara, cabelo castanho baixinho, estou usando um óculos com armação bem fininha, estou com uma camiseta branca personalizada da Inima Produções, uma malha bem gostosa, que está quente. E estou sentado nela. Nela quem? Na minha grande amiga, que me leva para todo lado, para cima, para baixo, ou seja, a minha cadeira de rodas. E eu estou aqui na sala da minha casa, onde ao fundo vê-se aí uma parede branca, tem uns quadros com flores, plantas, melhor dizendo, e uns pequenos vasinhos com também umas plantinhas. Tá bom? Beleza? Conosco também, né, David? A nossa convidada, ela que tem levantado uma bandeira importante aí na sociedade, nada mais, nada menos. Gabriela Bandeira? Oi, tudo bem? Gabi. Muito bem, seja bem-vinda, Gabi. Obrigada. Bom, eu vou me autodescrever também, para quem está nos ouvindo, mas não está nos vendo, né? Eu sou um homem de 41 anos, de pele branca, clara, né? Cabelos castanhos, curtos, uma barba bem sofridinha, né? Tenho 1,75 m de altura, nesse momento estou sentado, né? Também uso uma camiseta personalizada da Inima Produções, atrás de mim uma parede branca, e sou bem bonito, né? Então, vou descrever também a nossa parceira, que está com a gente aqui, a Bia, né? A Bia, que é da empresa Quilombo, que sinaliza. Ela é uma mulher preta, com cabelo crespo, né? Hoje ele está amarrado, ela está usando uma blusa preta, ela está sentada também, e ao fundo dela uma parede branca. A Bia tem umas tatuagens bonitas pelo braço esquerdo, e estará com a gente aqui durante todo o podcast, acompanhando a gente com Libras. Agora, ao Rodolfo. O Rodolfo está ali sinalizando também que ele está acompanhado da caneca personalizada da Diversão, do podcast Diversão. Beleza. Tudo bem. Agora eu queria convidar a nossa convidada para se descrever também para a galera que está nos acompanhando. Perfeito. Bom, pessoal, eu sou a Gabriela, sou uma mulher preta, com um tom de pele um pouco mais claro. Tenho os olhos castanhos escuros, o cabelo bem liso, um pouco para baixo dos ombros. E estou usando uma camiseta listrada, preta e branca. Também sou uma mulher de 1,70 m. Sempre tenho dificuldade de saber se isso é alto, se isso é mediano, mas vamos falar, tenho 1,70 m de altura. Estou sentada na sala de casa e atrás de mim vocês veem uma estante com vários livros e alguns bonequinhos. Muito bem. Queria aproveitar, Rodolfo, para descrever a nossa tela, a disposição da nossa tela aqui, né? Então, a gente está, Rodolfo, eu e a Bia do lado direito da tela, né, com quadrinhos menores, e a Gabi, que é a nossa convidada, com uma janela um pouquinho maior, um destaque mais centralizado,
né? Lembrando que cada um está no ambiente da sua casa, então cada janelinha está num ambiente diferente, e essa é a nossa disposição, certo? Acho que vale reforçar, Rodolfo, você comentou do Spotify, comentou do Deezer, né? Que a gente também está no YouTube, né? Então, são 3 maneiras que a galera pode acompanhar o nosso podcast. E aí, convido para quem estiver nos assistindo ou nos ouvindo, que ou compartilhe ou ajude a gente lá curtindo, comentando, se inscreva no canal da Inima, né? Porque isso ajuda a propagar. A gente já vem percebendo que o Spotify mesmo é um que já está começando a oferecer os nossos conteúdos, nosso podcast para mais pessoas. Isso é bem legal. Legal. Beleza. Vamos falar da Gabi? Da Gabriela? Vamos falar da Gabriela. Aliás, é por isso que estamos aqui hoje. Ótimo. Ela é jornalista. Ela estuda autismo há 11 anos. Ela é autora do livro Reportagens Singulares, um olhar sobre o autismo, e diretora do documentário homônimo, criadora do portal Olhares do Autismo e líder de comunidade na Genial Care, clínica multidisciplinar para cuidado e desenvolvimento de crianças com autismo e sua família. E suas famílias, melhor dizendo. Essa é a nossa querida Gabriela Bandeira. Mais uma vez, seja bem-vinda. Obrigada. Gabi, a gente sempre começa com um ping-pong, né? Que é uma sessão de perguntas e respostas em teorias rápidas, mas que pode ser do jeito que você quiser. Rodolfo pergunta, você responde, e aí é uma sequência que não necessariamente são fáceis e nem difíceis. Tá. Só são. Oh, meu Deus. Só são, né? E aí o que acontece? Eu vou chamar a vinheta. Assim que acaba a vinheta, o Rodolfo inicia com ping-pong. Beleza? Perfeito, Estamos tá. todos prontos? Bora. Então, Gustavo, manda a vinheta para nós aí. Então, vamos lá. Gabi. Pô, que coisa mais íntima, né? Gabi, pode ser Gabi? Pode, Gabriela? claro. Pode? Tá bom, querida. Então, vamos lá. Só um pedacinho de pão com mortadela, pode? Não. Gabi e Juliano, Ryuki e Jack, em suas aventuras incríveis. Qual seria o nome desse filme? Meu Deus, gente, que coisa difícil. Eu acho que seria As Desventuras Fora de Casa, porque a gente detesta sair do nosso ambiente. Boa. O que é preciso para o copo transbordar? Meu Deus, não sei. Gente, é muito difícil isso. Quer tentar responder essa ou não? Ou Não, passa? prefiro pular. Passa. Boa. Então me fala, na casa da avó tem café, bolo e o que mais? Frango assado, que delícia. Ai, meu Deus. Saudade da comida da vovó. Complete essa, tá bom? Uhum. Carregamos dentro de nós as coisas extraordinárias que procuramos à nossa volta e deixamos As coisas mais incríveis que a gente faz para os outros. Na sua ida para Varginha, é verdade que você teve uma experiência extraterrena? Com toda certeza. Então, e você se lembra ou não? Não, muito bem. Gente, Varginha é muito místico nesse sentido, né? Então,
para mim, eu morria de medo. Eu não queria nem passar ali perto do muro do ET, que tem o lugar que eles falam que é onde foi avistado. Então, eu contornava todos os bairros à volta, assim, para não passar ali na frente. Legal. Você encontra pluralidade nas singularidades? Com toda certeza. Acho que cada pessoa é única, mas de uma forma que é muito plural. E isso acaba se conectando com todas as pessoas e com tudo que está ao redor delas. Escolha apenas uma opção: assistir séries, o Juliano cantando e dançando enquanto dirige ou a foto dos seus pés? Ah, meu Deus. O Juliano cantando e dançando enquanto dirige. Quando ele vê isso, vai ser muito engraçado. Então vamos lá. Onde se pode adquirir mais conhecimento? Na escola, faculdade, lendo, vendo filmes ou com a bruxa Onilda? Com a bruxa Nilda. Tudo começou para você ajudar a sua mãe e hoje ajudando mães pelo Brasil. Podemos considerar isso um belo plot twist? Com toda certeza. Uma coisa que eu jamais imaginei acontecer. David, ela foi bem ou não foi? Muito bem, arrasou. Parece que quando o Juliano assistir, talvez ele fique um pouco chateado. Não, ele vai gostar, né, de cantar e dançar. Ele Vai já adorar. dançou numa live do Não Salvo para 69 mil pessoas, Backstreet Boys. Tá tudo certo. Então tá suave. Então tá suave. Muito bem. Gabi, antes de fazer algumas perguntas, eu queria reforçar aqui, a gente bateu um papo antes, né? E a Gabi, ela não é psicóloga e nem especialista em autismo. Então, a gente convidou aqui a Gabi para bater um papo com a gente justamente por esse trabalho que ela desenvolve hoje, que é fruto de estudo, de conhecimento que ela foi adquirindo e que isso é uma coisa que, particularmente para mim, é bem interessante, que é assim, como é que a gente agrega pessoas em causas sem ser as pessoas envolvidas diretamente na causa. Então, para mim, a Gabi é um grande exemplo disso, de que é possível a gente ampliar, de a gente unir forças, né, em torno de um assunto, de um tema, principalmente de temas tão delicados e tão esquecidos, né, na nossa sociedade. Então, a gente não vai se aprofundar tecnicamente, porque não vem ao caso, mas a gente quer contar um pouco da história da Gabi e para compartilhar com vocês, porque eu já conheço e acho fantástico, assim. Ela tem uma vivência legal, né? Sim, cara. E, por exemplo, a primeira pergunta, assim, a Gabi começou tudo isso, ela vai falar melhor, mas ela começou tudo isso por uma questão pessoal, né, com a mãe dela, que virou um TCC, que virou um livro, que virou um documentário e que virou a atuação principal dela de trabalho, né? Então, queria que você falasse um pouco, assim, resumisse um pouco de como foi isso, assim, desde lá do começo a hoje se tornar a sua atividade principal. Sim, começando um pouco, acho que pela questão da faculdade, né? Eu fiz faculdade de jornalismo e eu entrei na faculdade de jornalismo, na verdade, porque eu sempre gostei muito de ler e de escrever. Então, criança escrevia muitas histórias, entregava para professor e gostava de ver as coisas e criar. E uma professora um dia, né, com 9 anos, falou para mim: você já pensou em jornalismo? E aí, naquela época, aquilo ficou na minha cabeça, eu comecei a estudar, a pensar. Então, desde nova, eu considero que eu tive muita sorte de ter encontrado, assim, o que eu gostaria de fazer. E quando eu estava, né, eu formei em 2012 no ensino médio, já tinha passado na faculdade para começar logo em 2013, só que no segundo período, né, ali de julho para frente em 2012, a minha mãe, ela trabalhava como babá
e ela recebeu um convite, na verdade, né, para cuidar de uma criança que estava fechando o diagnóstico para autismo, ainda estava naquele processo, não tinha o laudo definitivo, mas a mãe foi aberta com ela, falou, olha, eu queria que você fizesse um treinamento, tentasse 2 semanas aqui, e a minha mãe não sabia nada de autismo, não tinha tempo, né, para poder estudar e tudo mais. E eu, como eu sempre gostei de ler, sempre gostei de ver as coisas, o que ela fez? Ela pegou alguns materiais na casa dessa mulher e trouxe. E falou: olha, lê, vê esse filme, me fala o que você acha que eu preciso saber. E é engraçado, porque eu lembro que nessa época, a única lembrança que eu tinha de autismo era de um filme que passava muito na sessão da tarde, que tinha 2 irmãos que eram autistas, e eu só lembrava de uma cena, que era uma cena que um deles tinha uma crise no banheiro. E muitas pessoas associam a isso, né? A questão de autismo, aquela pessoa que se bate, que balança o corpo e tudo mais. E foi o pensamento que eu tive na hora de, tá, é isso que eu conheço. E aí eu comecei a estudar. E foi um assunto que me agregou muito, assim, eu gostei muito de estudar, comecei a ler, comecei a me aprofundar. E aí, quando eu cheguei na faculdade, eu descobri que eu podia fazer um TCC, que era um livro, isso no primeiro ano. E aí eu comecei, o que eu vou fazer? Vários assuntos me interessam, né? Então eu comecei a pesquisar por aqui, por ali, e procurar vários temas. E nesse período comecei estágio também, então aquele momento de se descobrir profissionalmente, e a minha mãe, ela vinha muito até mim, porque ela já estava cuidando dessa menina, e o tempo todo ela falava, poxa, aconteceu uma situação tão chata, acho que você podia conversar na onde você trabalha, para a gente fazer uma matéria e tudo mais, e eu comecei a ver como isso era pouco visível, então eu pensei assim, tá aí, eu preciso fazer um livro, então vai ser um livro sobre autismo. E eu passei os 4 anos de faculdade entrando em comunidade de Facebook, conhecendo pessoas, acompanhando a trajetória, e contei a história dessas pessoas no último ano, né? Então, esse livro, ele foi o meu TCC, a minha orientadora até fala, né? Foi a orientação mais fácil que eu fiz, porque no primeiro dia eu cheguei com ela e fiz assim, tá aqui, tudo isso eu já pesquisei, tudo isso eu já tenho as entrevistas, eu só preciso escrever o livro e preciso que você me ajude agora nisso. E a banca, ela foi muito decisiva também para mim também, porque senão acho que eu teria feito o livro ali, o TCC parado. E eles me incentivaram muito na época a tentar buscar uma publicação e tudo mais. E aí eu fui me entrando cada vez mais, né? Então, publiquei o livro de forma independente em julho de 2017, um ano depois de formar. E aí, um mês depois, em agosto, eu lancei um site, que é o Olhares do Autismo, onde eu colocava, assim, algumas matérias, entrevistava pessoas, contava as histórias delas, trazia algumas informações. E ao longo do tempo eu comecei a trabalhar mais nesse site. Então, isso acabou fazendo com que eu fosse mais conhecida dentro da comunidade do autismo, principalmente porque eu sempre tive um foco em escrever de uma forma muito acessível para que as pessoas mais leigas conseguissem entender do que a gente estava falando, e não só aquele público. Então, acabou sendo muito isso. Eu uni a parte do jornalismo, né, que é minha formação, com essa questão que eu já estava estudando há um tempo, que é o autismo, e comecei a produzir tudo isso sem pensar em nenhum retorno financeiro, nada do tipo, até que lá em 2020 isso virou a minha profissão de verdade, que é o que eu faço hoje, né? Mas resumidamente é isso. Muito bem. Essa menina que a sua mãe cuidava, ela cuidava ou ainda cuida? E qual o grau de autismo? Tem vários graus, né? Isso. O autismo, ele tem níveis de necessidade de suporte, né? Então, o diagnóstico, ele é dado com base tanto na falta de interação e comunicação social, quanto na presença de padrões de comportamentos restritos e repetitivos, né? Que é o que eles chamam de estereotipias, ou pessoas autistas chamam de STIMs. A menina que a minha mãe cuidava, ela tinha um grau muito severo de autismo, né? Popularmente a gente chama assim, apesar de não ser tecnicamente correto, mas a gente chama de autismo leve, moderado, severo. O dela era mais severo. A minha mãe ficou com ela até, assim, teve idas e voltas, né? Então teve um momento que ela não trabalhou, depois ela voltou, mas definitivamente ela saiu em 2020 também de lá, e hoje ela cuida de um adolescente autista. Então, é um adolescente de 13 anos que também está no espectro. Agora eu fiquei curioso também em relação à tua mãe, né? Porque ela começou com essa menina e agora está dando sequência cuidando de outro também.
É uma grande coincidência a respeito da sua mãe com essas pessoas, né? Ou o quê? Ou ela também se afiniza, né, com a causa, Sim. e como você também levanta aí uma bandeira e ela quer estar atuante? Acho que foram coisas que foram acontecendo meio que de uma forma orgânica. A minha mãe, ela era cabeleireira. Então, quando eu era criança, grande parte da minha infância e adolescência, ela trabalhou como cabeleireira, mas é aquilo. É uma profissão instável, você não tem muita certeza de como vai ser o mês seguinte, os meses seguintes. E aí aconteceu que, num determinado final de ano, ela recebeu um convite para trabalhar temporariamente mesmo no resort, para cuidar de uma sala, eu não lembro direito o nome, mas era uma sala onde preparava as mamadeiras das crianças, onde as mães iam e tal. E aí ela conheceu um casal lá, um menino e uma menina, não tinham nenhuma condição, eles eram neurotípicos, né? A gente chama assim. E ela se deu muito bem com eles, eram crianças, e a mãe deles comentou com ela: poxa, eles são tão difíceis de lidar, a gente contrata babá e nunca dá certo. E aí a moça ofereceu essa proposta, para ela foi muito bom. Então ela trabalhou aqui em São Paulo, depois de um tempo ela voltou para Poços de Caldas, né, que a gente é natural de lá. Ela voltou para lá e continuou porque ela tinha gostado dessa questão de trabalhar como babá. E aí, quando veio esse convite para cuidar da Nina, ela, é o que eu falei, ela não sabia nada sobre autismo, mas ela foi, e a minha mãe, ela se apega muito às crianças. E durante esse período, acho que também por causa disso, porque, querendo ou não, não é fácil você, né, ser cuidador de uma criança autista e tudo, e encontrar uma babá que funcione, encontrar pessoas, então, aí ela começou a ser muito indicada. Então, ela cuidou de outras crianças, ela cuidou de um menino com paralisia cerebral, cuidou de um outro menino com síndrome de Down. Então, ela acabou ficando conhecida. Quando ela saiu, que ela parou de cuidar da Nina, foi realmente por uma mudança. Que ela está aqui, né? Ela mora em Jundiaí, mas ela trabalhava em São Paulo e a moça ia mudar de cidade lá para Poços de Caldas. E aí ela acabou não querendo voltar para lá para fazer toda essa mudança e tudo, por isso ela saiu, e aí surgiu esse convite, ela estava procurando, e aí ofereceram a proposta para ela de cuidar desse adolescente agora. Você vê, David, antes de qualquer situação técnica, né? Amor e dedicação aí nessas histórias. Exato, que legal. E queria que você falasse um pouquinho, Gabi, do documentário, né, do processo, assim, porque eu assisti, né, e eu Assistiu acho 3 vezes no dia, né? algumas vezes, e eu acho bem legal, o que você falou no começo, é o lance de ser acessível, né, porque é isso, assim, quando a gente consegue ampliar, unir forças com pessoas que não são diretamente ligadas da causa, rola uma preocupação de como é que eu me comunico com outras pessoas sem ser do universo, né, para não ficar a informação circulando sempre no mesmo lugar. Como é que foi o processo da gravação? Você conheceu as famílias, né? Fala um pouquinho para a gente. Acho que esse é um ótimo ponto, principalmente porque, assim, quando eu saí da faculdade, eu comecei todo esse projeto, o que eu tinha em mente era: eu preciso fazer isso para pessoas que não estão nesse universo, pessoas que não são pais, que não são cuidadores, que não são profissionais. Eu quero fazer para pessoas que não entendem nada sobre o assunto, para que elas conheçam. E é óbvio que existe também uma dificuldade na sociedade em querer aprender sobre temas que não dizem necessariamente respeito a elas, né? Mas acho que esse ponto que você falou, David, ele acaba convergindo um pouco, porque a gente tem pessoas, eu gosto muito de falar isso, né? Hoje a gente trabalha, mais à frente eu comento um pouco disso, mas na Genial a gente está trabalhando com algumas comunidades de famílias típicas, então, comunidades de mães, de pais, e toda criança que é autista, ela nasce como uma criança típica, né? O pai, ele só vai perceber o diagnóstico, conversar isso algum tempo depois do nascimento. Então, para a família que está nesse processo de descoberta, que ela recebeu um laudo, recebeu uma suspeita de autismo, ela também é uma leiga no assunto, muitas vezes. Então, acho que é legal trabalhar isso até para que essas famílias tenham contato com esse tipo de conteúdo. Esse é um cuidado que eu tento ter no meu trabalho até hoje. Falando do documentário, eu gosto muito de audiovisual, de uma forma geral, assim. E aí, depois que eu estava, né, isso foi até um pouco antes de lançar o livro mesmo.
Mas entre o processo de lançar o livro e terminar a faculdade, eu comecei a olhar muito para essa questão de ter documentários e tudo. E aí tem um amigo meu que é o Beto, né, que ele ajudou também super nas gravações, ele realmente contribuiu muito para que tudo isso acontecesse. E eu pensei, poxa, eu já tenho o livro, né? O livro conta a história de 7 famílias. E se eu tentasse pegar algumas dessas famílias para colocar isso dentro do documentário? E foi super legal. Eu coloquei a criança, minha mãe está no documentário, né? A Nina está no documentário, a primeira história que a gente tem. E conheci a Ana, né? Que conectou eu e o David também, a mãe do Rafa e do Renato. E com ela foi muito especial, porque eu não conhecia a Ana pessoalmente. Fazia uns 4 anos que a gente se falava. Ela me contou toda a história dela, super ajudou na questão do livro. E eu nunca tinha visto ela. E aí a gente marcou, veio para São Paulo, fez tudo assim. Então acabou sendo um processo bem legal. Acho que atinge um público maior também, né? Porque é um vídeo curto, tem lá os seus 18 minutos, bem acessível, bem explicativo, traz tanto a história das famílias quanto posicionamento de alguns profissionais psicólogos falando um pouco sobre a questão do autismo. E nem todo mundo lê, né? Nem todo mundo lê, nem todo mundo vai ter acesso ao livro necessariamente. Mas eu pensei muito nisso, sabe? Foi em conectar tudo isso e que eu acho que eram histórias tão vivas que eu queria muito que as pessoas pudessem enxergar também o rosto daquelas pessoas e se conectar de alguma forma, porque eu penso que a família que ela recebe um diagnóstico, para ela é um processo muito difícil, né? Muitas famílias colocam isso como um luto, né? Um processo de luto, porque você idealizou uma criança e de repente você não sabe mais nada do que vai acontecer, você recebe um diagnóstico e você precisa correr para ajudar com terapia, com tudo, mas você está no seu processo de entender também o que está acontecendo. Então, eu pensei muito nisso, nessa conexão que a família vai criar também de ver um rosto ali e falar, cara, tá tudo bem, eu estou passando por isso, mas olha só, essa mãe relata que teve uma situação muito parecida. Ela também ficou triste, ela também passou por um processo de luto, e como que ela está hoje, né? Então, enxergar também meio que essa esperança, né? Entender que o diagnóstico ele não é um fim, ele é um começo de uma jornada que é diferente do que a família planejou, mas também é uma jornada de aprendizado, né? Não é algo que precisa ser desvalidado por causa de um diagnóstico de autismo ou de qualquer outra condição. Bem, coisa linda. A gente quer falar bastante do teu trabalho atual, mas antes eu queria emendar a importância desse tipo de conteúdo, né, audiovisual, né? Você falou um pouco do documentário, e a gente tem alguns conteúdos, né? Eu queria que você falasse especificamente de 2, e aí depois você indicasse também para a galera que quer saber um pouco mais. E dessa maneira, assim, eu quero saber, mas eu não sei a questão técnica, de que maneira eu consigo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da série Atypical, né, que é uma bem famosa, né, que está super acessível para a galera assistir também. Né? Super não, está acessível. Né? Ainda assim, tem uma galera que não tem acesso à Netflix, enfim, essas coisas. E o Bruno, do Thomas e seus amigos. Eu queria que você falasse um pouquinho desses dois, a importância, falasse um pouco da história ali em si e dessa importância também, né? Porque a gente está falando de dois conteúdos extremamente famosos, né? Exato. E a gente está falando de 2 conteúdos que são muito diferentes e muito importantes entre si. Então, vamos começar por Atypical. É uma das minhas séries favoritas. Eu sou apaixonada pelo universo de Atypical, assim. Eu vejo e revejo 300 milhões de vezes. O dia que estreou, eu acordei 4 horas da manhã, que é o horário que a Netflix solta as séries na plataforma, e assisti tudo antes de trabalhar, né? Eu trabalhava presencial na época, então eu assisti tudo, e aí eu fui e trabalhei até para poder escrever um pouco sobre esse assunto. Atypical conta a história do Sam. O Sam é um adolescente, né? Tá ali no ensino médio, tem uma irmã mais nova, tem os pais dele, e ele entra num momento da vida dele que, assim, ele faz terapia, ele tem um tipo de autismo que é considerado mais leve, e ele coloca na cabeça ali na primeira temporada que ele precisa arrumar uma namorada, e isso gera vários confrontos na família, né?
Então, tem a mãe que é super protetora e fica tipo, meu Deus, mas você é tão jovem e tudo mais, que querendo ou não, acaba sendo uma realidade. Acho que muitas famílias se identificam ali com a mãe do Sam, nesse sentido, né, de querer super proteger, de ter medo das situações, de tudo que vai acontecer. E ela, assim, é uma produção que ela foi curta, né? Ela tem 4 temporadas só, mas eu digo que isso para mim é o suficiente. Acho que ela tem o tamanho ideal, ela narra a trajetória ideal do Sam, assim, que sai do ensino médio, vai para a faculdade. Então, ao longo das temporadas, a gente vai vivenciando isso. E é interessante porque ela traz uma visão muito simples e acessível do autismo do ponto de vista dele, né? Então, isso é muito legal. Mas, enfim, e aí a gente acaba vivenciando muito isso, e o legal de Atípico é que ele narra de vários pontos de vista. Então, tem o Sam, que ele conta ali várias coisas, a parte de estereotipia no autismo, a parte de dificuldade e mudança na rotina, né? Todos os aspectos ali que estão muito conectados com o autismo em si, e quais são os instrumentos, as ferramentas que ele encontrou para poder lidar com isso. Tem a parte dos pinguins, que ele é hiper focado, né? Então, legal que esclarece muito isso. Muitas pessoas, elas, às vezes, tendem a associar a imagem do autismo com o Rayman, que é aquela coisa do, um super gênio, que sabe de tudo e que tem uma memória excelente, e não necessariamente é isso que acontece. As pessoas autistas, elas têm um hiperfoco, né? Então, às vezes, elas têm tanto interesse no assunto que elas se tornam especialistas naquilo. E é legal ver que o Sam tem isso com pinguins, e ele usa muito dessas metáforas ao longo da série também para poder explicar o autismo, que é sensacional. E a gente vê outros aspectos. Então, a gente tem a mãe que é super protetora e se confronta muito ali com a situação de o meu filho está crescendo e quem eu sou, sem ser a mãe dele. Ela tem uma relação muito difícil com a irmã, porque acaba que os cuidados são muito voltados. Isso é legal porque traz essa história da irmã. Muitas vezes as pessoas falam, né? A gente fala tanto da criança da pessoa autista e esquece dos irmãos que são neurotípicos e que também precisam de cuidado e acabam crescendo ali e se moldando ao redor dessa situação, né? O pai que tem, né, até o início da série, uma dificuldade muito grande em aceitar o diagnóstico, em entender e compreender um pouco quais são as limitações que o Sam tem por causa do autismo. Mas é assim, sensacional, super indico. Uma crítica que fizeram muito, que eles também resolveram ao longo das temporadas, é que o ator que faz o Sam, ele não é um ator autista, né? Então as pessoas, elas falam muito sobre isso, essa questão até de ter a representatividade. E aí, a partir da segunda temporada da série, eles incluem um grupo, que é um grupo que ele participa de apoio de outras pessoas que são autistas também, e todos os atores que estão nessa cena são autistas. Então, isso foi algo muito legal da série, assim, de ter ouvido essa crítica logo após a estreia da primeira temporada e já ter resolvido isso. Aí, vamos falar do Bruno. O Bruno, ele é recente, né? No ano passado, divulgaram que Thomas e seus amigos ia ter esse primeiro personagem autista. E ele também é um contraponto muito importante, porque enquanto o Sam fala de algo que às vezes as pessoas acabam esquecendo, que é que existem adultos e adolescentes autistas, o Bruno, ele vem mais num papel de criança, né? Como os trenzinhos de Thomas e seus amigos são como se fossem as crianças, e ele é voltado para um público infantil. Então, isso acaba sendo muito legal, porque existe uma discussão muito grande até entre as famílias de como que a gente conscientiza as crianças a conviver com essas diferenças, né? É óbvio que as crianças, elas não nascem com nenhum tipo de preconceito, mas é legal que elas consigam entender e absorver que existem crianças que têm dificuldades, que têm uma condição diferente, que precisam de um pouco mais de apoio no dia a dia. Então, o Bruno, ele traz exatamente esse contraponto. Eu não vi muito dele, eu vi realmente um filminho de estreia, né, que o pessoal da Genial contribuiu, né, a gente participou do evento de lançamento do Bruno, e é, assim, cativante também, sabe? Aquela coisa que você olha e você fala, cara, que fofinho como eles colocaram isso, que legal essa colocação, como eles explicam isso de um ponto de vista de uma criança. Então, acaba sendo muito legal também. Tem alguma situação na série que você notou que não remete mesmo à verdade, que eles tentaram maquiar, ou é literalmente aquilo que se passa mesmo dentro, né, desse grau de autismo do personagem?
Pensando rápido, assim, não tem nada que eu consiga me lembrar que tenha sido muito fora. Eu gosto sempre de, quando eu vejo uma produção também, ouvir muito o que as pessoas que são autistas estão dizendo, porque é elas que vão poder dar esse contraponto também, né? De, ó, isso condiz com a realidade versus isso não condiz. Uma coisa que eu acho que é importante ter em mente é que o Sam, ele é a representação de uma pessoa autista. Isso significa que ele é uma pessoa autista, não traz o espectro como um todo. Então, todas as pessoas vão ser diferentes. A gente consegue aprender ali sobre muitas características, sobre muitas questões associadas até desse convívio familiar e de relacionamentos relacionados ao autismo, mas não tentar generalizar isso para todos os autistas, então, são assim. Acho que isso é um ponto importante para todo mundo que for acompanhar. E se eu puder, tem outras duas coisas que eu acho legal, tá? Na Netflix também tem a série Amor, o reality show, né? Amor no Espectro, que esse também é bem falado, ganhou um prêmio. Eu acho que foi um Emmy Internacional, não lembro direito, no ano passado. E ele é um reality show que acompanha pessoas autistas que estão buscando por um relacionamento. Então, ele conta bastante sobre como é esse processo. Tem a parte da psicóloga que ajuda nessa parte comportamental, de tentar ajudar com as inseguranças e tudo mais. Então, é bem legal e bem rico de assistir. E tem uma série na Amazon Prime que chama Nosso Jeito de Viver, eu acho. Em inglês é As We See It, é que eu não sei se em português é Nosso Jeito de Viver. Mas pelo que eu me lembro é. E ela conta a história de três adultos, né, jovens adultos, que são autistas também, eles moram juntos, tem uma psicóloga que acompanha eles, e eles estão vivendo momentos diferentes, assim, na vida, e os três atores que fazem essa série, os três protagonistas, são autistas na vida real, então achei que é uma série bem legal também, de poder acompanhar e de poder assistir. Essa penúltima série que você citou aí da Netflix, eu acho que tem outras situações. Não é só autista, se eu não me engano, tem Down também, não? Não lembro, eu acho que eu vi a primeira. Eu acho que sim. A primeira tinha só autistas, mas a segunda eu não cheguei a terminar. Posso estar enganado, mas é bem interessante. Eu já assisti alguns episódios. Já assistiu, David? Não, essa eu não assisti. É interessante, acho que vale a pena. Muito. Bem legal a ideia. E o seu documentário que está no YouTube, certo? Dá no YouTube, esse é super acessível. Esse é 100%. Vou jogar aqui a resposta para a nossa chefe de novo, a Roberta, para quando soltar a divulgação, colocar o link também na descrição para a galera conseguir acompanhar. É curto, é super gostoso de assistir, acho que vale muito a pena. Muito bem. Eu queria agora que você falasse um pouco, Gabi, nessa história, né, de hoje se tornou a sua atividade principal. Eu queria que você falasse isso, eu que te conheço, acarretou em mudanças, inclusive da cidade, né? Você teve que mudar de cidade para estar na empresa que você trabalha hoje. Queria que você falasse um pouco, Genial Care, é isso? Isso. Qual que é a sua atuação? Como é que você contribui, né, que é uma empresa que não é brasileira, né, é uma empresa, é uma startup? O fundador é norte-americano. Uhum. Conta um pouquinho para a gente aí e como é que ela contribui nas famílias. Tá, eu acho que foi um encontro muito bonito e muito propício esse que eu tive com a Genial, né? Então, eu conheci o Kenny é o fundador da Genial, em 2019. Eu tinha feito um texto, primeira vez que eu participei de uma reportagem mesmo, colaborei com uma reportagem para a revista Autismo. A revista Autismo é a primeira revista da América Latina só sobre autismo, né? E aí eu tava lá, fiz junto com o Paiva, muito legal, porque o Paiva, que é o fundador da revista, ele foi o primeiro livro que eu li, foi o primeiro livro que a minha mãe trouxe para casa e falou, quero que você leia esse livro e me conte o que eu preciso saber. Então, conversei com ele, ele falou, legal, vem contribuir para a revista, e o Kenny leu essa reportagem, e aí eu recebi em 2019 um e-mail. Sou norte-americano, quero fundar uma empresa no Brasil. E na hora eu falei assim, gente, que isso? E aí ele pediu para conversar, conversei com ele isso lá para março de 2019 no telefone, fiquei uns 40 minutos, ele fez várias perguntas.
Encerrou a ligação e eu não ouvi mais falar dele. Então, eu segui minha vida, trabalhando com o meu site, trabalhava em agência de publicidade e tudo. E aí, em dezembro, quase assim, perto do Natal, ele me liga e fala assim: olha, estou fundando a Genial Care, preciso de alguém para essa parte de conteúdo. E, de certa forma, eu já estava um pouco acostumada a fazer os trabalhos mais nessa área de freelancer, de conteúdo, focando nessa parte do autismo, né? E aí falei para ele: não, tudo bem, vou mandar alguns textos para você olhar. Aí foi aquele rebuliço, final de ano, início do outro ano, aconteceram várias coisas. E eu fui mandar isso para ele só em março, fevereiro, março de 2020. E aí, e nesse período foi quando estava começando a pandemia. E eu já estava muito cansada nesse sentido de, poxa, trabalhar com agência de publicidade é exaustivo. Fora isso, eu tentava manter toda a questão ligada ao autismo no paralelo. Então, era meio que eu não descanso, né? Não tenho um período de descansar, eu estou sempre fazendo alguma coisa. E eu falei assim: olha, quer saber? Eu vou tentar fazer alguma coisa voltada, mas no meu site. Vou pedir demissão e vou focar nisso. Agora, pandemia, eu vou ficar em casa mesmo, aproveito e faço isso. Pedi demissão. Fiquei meio que tentando focar, estava até fazendo um desdobramento do documentário, que ainda quero fazer, porque tem muito material que não foi usado na versão final e que dá para criar alguns mini documentários, né? E aí comecei a participar. E na época, eles me chamavam para participar de algumas reuniões. Eu ficava assim: gente, eu sou freelancer. Por que eu estou participando de uma reunião aqui, 3 pessoas? E aí, depois de algum tempo, algumas semanas, o Kenny me chamou de novo e falou: olha, queria que você considerasse uma posição integral mesmo, ficar aqui na Genial. Então, eu entrei muito no início. Hoje a gente tem, acho que mais de 160 pessoas, esse número sempre muda, porque está sempre contratando alguém novo. E eu sou a funcionária mais antiga da Genial. Então, isso para mim, ao mesmo tempo, é uma honra. E é muito legal, porque apesar de ser parecido, né? Eu entrei para essa parte de conteúdo. Poxa, vamos produzir aquela mesma coisa que foi com o meu site. Vamos começar um blog do zero, o que é autismo, quais são os critérios diagnósticos, quais são os graus de autismo, e vai fazendo texto aqui e ali. Só que, como a gente estava nessa fase inicial, eu tive vários momentos dentro da Genial. Então, desde a construção mesmo do primeiro serviço, a gente iniciou no Brasil com uma orientação parental. Essa orientação parental era um treinamento à distância que a gente fez para várias famílias do Brasil, né, de todo o Brasil, focado tanto em um modelo de intervenção parental que já é validado nos Estados Unidos, que chama Ruby, quanto em um estudo que a gente fez. O primeiro passo no Brasil foi esse estudo, para entender quais eram as dificuldades das famílias. E aí a gente tinha várias perguntas, e uma das perguntas desse estudo era justamente assim: onde que elas enxergavam, né, elas podiam marcar até 3 opções, o maior nível de dificuldade. E as respostas foram 70% que tinha dificuldade em visualizar o futuro, em planejar a longo prazo como ia ser a vida daquela criança, né, dali para frente. 58% respondeu que tinha dificuldade em lidar com comportamento desafiador. Então, crises na rua, na escola, não sabia o que fazer. E acho que foi 47%, esse último número não tenho certeza, mas depois eu passo para vocês. Dificuldade em cuidar de si mesmo, porque acaba que a pessoa ela foca tanto na criança, né, os cuidadores, que eles esquecem de olhar para si mesmos, e isso também vai ter impacto na forma como aquela criança se desenvolve. E aí, a partir de tudo isso, a gente desenvolveu esse serviço de orientação parental. Então, eram psicólogos mesmo, especialistas em autismo, que se reuniam com a família, ouviam um pouco dos processos, ajudavam na criação de estratégias únicas, né, para aquela criança no dia a dia. E também tinha o nosso aplicativo, onde a gente colocava alguns combinados. Então, olha, você vai ver esse vídeo, você vai ouvir esse áudio, você vai ler esse texto. E eram coisas muito curtas, né? De ali, seus 4 minutos de vídeo, 2 minutinhos de áudio, para se encaixar na rotina dessas famílias. E foi muito legal, assim, foi um processo que ajudou muitas famílias. Mas enquanto isso ia rolando, a gente acabou percebendo, né, enquanto empresa, a necessidade, até para ter um nível maior de desenvolvimento, de unir a orientação parental com a intervenção direta. Por isso que hoje a gente atende só em São Paulo, mas a gente faz a intervenção direta com a criança, então aba, fono e terapia ocupacional, né, no modelo multidisciplinar mesmo.
e mais a orientação parental para a família. Por isso que lá no início, quando o Rodolfo leu, né, ele falou, clínica de cuidado e desenvolvimento para crianças com autismo e suas famílias. Então, a gente tem esse foco também na parte de bem-estar e de auxílio e apoio da família. Para mim, foi uma mudança muito grande, tudo isso que eu falei, porque é o que eu falei, eu passei por várias áreas da Genial. Hoje, eu estou cuidando muito dessa parte da criação de comunidade mesmo. Então, a gente está gerando valor e criando conteúdos para comunidades externas, que são essas comunidades de maternidade e paternidade típica, né? Porque a gente acredita também que em uma intervenção precoce, e a intervenção ela só vai acontecer de uma forma precoce se a família tiver noção do que ela precisa observar. Se é uma família de primeira viagem, que não tem nenhum comparativo, e vê que uma criança não olha nos olhos, normal, é do desenvolvimento dela. Se é uma criança que está demorando a desenvolver a fala, normal, principalmente agora, a gente está num contexto de pandemia e tudo mais. Então, a ideia é instrumentalizar essas famílias para que elas conheçam os aspectos que elas precisam estar de olho e busquem ajuda quando elas identificarem. E também conseguirem buscar essa ajuda no lugar certo, porque muitas vezes a família percebe, vai até um profissional e aí ouve, cada criança se desenvolve a seu tempo, tá tudo bem, espera mais um ano, espera mais 6 meses, e perde-se um tempo grande que poderia estar sendo investido na intervenção ali. Então, eu tenho atuado muito nisso e também no apoio às comunidades internas que a gente tem na Genial, né, que a gente está nesse processo de criação. Mas, ao longo de todo esse período, eu participei, por exemplo, do processo de contato com as famílias. Então, a orientação parental inteira, eu fazia reunião, conversava com a família no WhatsApp, fazia reunião, apresentava o serviço, apresentava como ia funcionar, todo o pós. Agora há pouco que a gente estava, né, no finalzinho do ano passado, com muitos números também, muitas famílias entrando para essa parte de orientação mais intervenção. Eu fazia esse contato também por WhatsApp, fiz algumas apresentações, e para mim é muito legal ter esse momento de conseguir impactar, sabe? De conseguir conversar com a família, porque é um desespero muito grande. E eu me sinto uma pessoa muito acolhedora, assim, ao longo de toda essa jornada. Então é muito legal você ter o contato direto. Quando eu escrevia para o meu site, eu recebia uma mensagem, outra que eu estava impactando as pessoas, mas eu não tinha isso de uma forma muito mensurável, de olhar e a pessoa tá ali no WhatsApp, tá ali no vídeo, me fazer uma pergunta, eu conseguir responder e ver que isso já tirava um pouco da ansiedade dela de certa forma, né? Então eu falo, para mim, essa mudança principal é isso, no meu site, e eu consegui impactar por texto. Hoje eu impacto no dia a dia e eu consigo ver esse impacto de uma forma muito maior. E como a gente trabalha, né, de uma forma geral com desenvolvimento, é o que a gente sempre fala, o nosso lema, nós estamos criando caminhos extraordinários para crianças com autismo, né? E a gente quer que todas elas atinjam o seu potencial. Então, para mim, resumidamente, não muito resumido, é muito isso, assim, essa questão da trajetória. E nesses caminhos extraordinários, que são mesmo extraordinários, qual dificuldade, qual barreira você mostra para a gente que vocês estão ainda esbarrando? Porque é inegável, né? A evolução, acho que de todas as deficiências, né? Eu que fiquei cadeirante em 1990, eu vejo de lá para cá o quanto evoluiu, e a gente vê aí autismo, nem se falava nisso, né? Down, enfim. Conta pra gente as barreiras que você tem encontrado. Acho que, de uma forma geral, a gente já fala muito mais sobre autismo do que lá em 2012, quando eu comecei, mas a gente ainda acaba esbarrando em muita informação falsa, em muita pseudociência, e muita informação completamente errada sobre autismo, né? Muitos equívocos mesmo, e de forma geral, a gente sabe que existe esse preconceito por parte da sociedade, né? Então, às vezes, isso vai muito mais da parte de conscientização e da sociedade como um todo, perceber e entender um pouco mais sobre a questão do autismo, do que do ponto de vista familiar. Acho que familiar a gente sempre vai encontrar essa jornada que é, em muitas famílias, muito parecidas, né? Então, essa questão de ter essa fase do luto, de entender como viver com ela, entender como vai ser o desenvolvimento daquela criança a partir dali, e os pais, eles às vezes sentem uma ansiedade muito grande, eu preciso me tornar um especialista hoje, o que eu preciso estudar, o que eu preciso fazer. Então, acho que essas são algumas barreiras, né? Hoje a gente ainda tem uma dificuldade muito grande
na parte de intervenção das redes sociais, olha, desculpa, na parte de intervenção mesmo da criança. Então, a gente trabalha mesmo, por exemplo, com um núcleo de treinamento de terapeutas, porque a gente quer que as pessoas que trabalhem, que atuem pela Genial, elas entendam quais são os nossos valores e elas consigam aplicar isso no dia a dia, né? Para além da parte técnica, existe toda uma parte de cuidado, de acolhimento da família, de criar um vínculo com a criança. Então, todo esse processo acaba, às vezes, sendo um pouco demorado, assim, são barreiras que a gente vai encontrando ao longo do dia a dia. Eu acho que é importante também, né, David, a Gabi falar um pouquinho dessas informações que são erradas, esse achismo, né? Aproveitando aqui o nosso podcast, que é tão esclarecedor. Fala para a gente, Gabi, algumas situações que o achismo ainda está em alta, né? Mas na verdade não são. E também, aproveitando esse tema, Gabi, só para complementar o Rodolfo, tem coisas que são informações falsas e tem coisas que são reposicionamentos de órgãos, né? Que, então, nomenclaturas, por exemplo, isso que você falou um pouco no começo, de se falava em grau de autismo, hoje se fala em necessidade. Às vezes é uma informação falsa, às vezes é uma informação antiga, né? Conta para a gente, diferencia um pouco para a gente, pelo menos as principais, que são aquelas que a gente tem que entender para não cair nelas. Tá, perfeito. Acho que um ponto disso que você traz da questão de informações antigas e que até hoje a gente vê muita dificuldade de entendimento é com relação ao próprio diagnóstico. A 13, né, quando foi lançado o DSM-5, o DSM ele é o Manual Diagnóstico Estatístico da Associação Americana de Psiquiatria. Então, nele consta, né, os critérios para o diagnóstico do autismo. Até 2013, o autismo ele era classificado dentro dos transtornos globais do desenvolvimento. Então, ali a gente tinha síndrome de Rett, autismo clássico, síndrome de Asperger e várias outras nomenclaturas. E a partir de 2013, quando tem essa quinta edição, o autismo ele vira mesmo uma classificação própria. Então, ele vira os transtornos do espectro autista. E aí, ali dentro, a gente tem essas classificações que eu falei para vocês, né? Então, a diferença que vai ter, depois eu posso até passar, se for interessante para colocar na tela, quais são esses critérios. Mas eles vão diagnosticar entre TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, com ou sem deficiência intelectual, então tem essa questão da deficiência intelectual, e com pouco prejuízo, ou com muito prejuízo, ou com ausência total da fala, que também é uma característica muito comum. As famílias, elas muitas vezes vão perceber que tem alguma coisa diferente quando a criança demora a desenvolver a fala, né? Então, hoje a gente tem esse aspecto. Essa parte de autismo leve, moderado e severo acaba sendo uma nomenclatura mais facilitada para que a família também torne esse conceito um pouco mais palpável, porque imagina você ir no médico, né, num neuropediatra, e ele falar assim, TEA sem DI com prejuízo na linguagem funcional. Aí é complicado. Até o equívoco que eu acabei de cometer aqui, não é a questão da fala que eu falei, é linguagem funcional. Linguagem funcional se entende, a forma que a pessoa se expressa para ela conseguir se comunicar, né? Então, às vezes, os pais, eles têm muito essa questão do, precisa desenvolver a fala, mas às vezes a criança não vai conseguir, ou ela ainda não consegue, e existem meios para garantir que ela vá se desenvolver ali dentro disso, né? Existem meios para garantir que ela vá se comunicar de uma forma que as outras pessoas entendam e que para ela também isso aconteça. Então, esse autismo leve, moderado e severo acaba sendo um pouco para tornar o mesmo conceito um pouco mais palpável. Agora, falando dessa questão de mitos, eu acho que tem duas coisas principais, né? Isso que eu já falei um pouco falando da parte do atípico, de considerar que toda pessoa autista é um gênio, e a parte de lidar com pseudociência. O que é uma pseudociência, né? É uma ideia falsa de que aquilo vá curar alguma coisa. Uma coisa que a gente precisa deixar muito claro para a sociedade como um todo. Autismo não é uma doença, autismo é um transtorno. E como autismo não é uma doença, não existe uma cura
e não existe um sair do espectro do autismo. O que a gente fala, enquanto intervenção, é uma melhoria na qualidade de vida daquela pessoa, é para que ela consiga instrumentos para poder lidar melhor com comportamentos que são desafiadores para ela e para a família, né? A gente não fala, pelo menos assim, aqui eu estou falando dentro da Genial, né? De uma questão de extinguir, por exemplo, uma estereotipia que sirva como uma autorregulação da pessoa autista. Então, tem muito essas questões. Uma pseudociência que, assim, se alastra até hoje é a do MMS. MMS é basicamente uma solução à base de água sanitária que como que eu posso dizer assim? Ela é inserida via anal dentro das crianças e ela promete curar o autismo. Imagina o perigo disso. E, assim, isso foi disseminado por um livro que já é proibido em vários países. Esse livro já foi tirado de circulação em muitos lugares, assim, mas até hoje, vez ou outra, as pessoas estão falando sobre isso e a gente encontra, e não tem como querer julgar uma família que está desesperada, se depara com isso como, vai curar, e ela confia nisso para poder buscar realmente um apoio para ajudar a criança. Então, isso é muito perigoso. Muito tem se falado em constelação familiar para autismo, e é importante que as famílias consigam entender isso, sabe? Não existe. O que a gente pode fazer é garantir que intervenções vão ajudar a criança, a pessoa autista de uma forma geral, a ter uma melhor qualidade de vida, a conseguir se comunicar melhor de uma maneira mais funcional, a conseguir interagir socialmente, né? A lidar com a questão comportamental que ela tem e as pessoas ao redor também, e principalmente a conscientização. A gente fala de conscientizar a sociedade como um todo, né? Então, acho que é legal para cada um que vai ver esse podcast também e não tem necessariamente uma relação com uma pessoa autista, não conhece ninguém, mas sempre pensar nisso. Como é que eu posso ajudar a conscientizar um pouco mais sobre isso para tornar a vida das pessoas que convivem com autismo e das famílias muito mais tranquila com relação à sociedade, né? Acho que é muito focado nisso mesmo. E você falou que a atuação da Genial Care ela é em São Paulo, porém, pelo que eu entendi, muito do conteúdo que você gera, muito dessa comunidade que você tem criado é para todo mundo, certo? Exato. Como é que é? Então, se a pessoa quiser informação, ela consegue, se ela entrar no site da Genial Care, ela consegue bastante informações a respeito e não precisa necessariamente ser de São Paulo. Exatamente, a gente pensa muito nessa questão de ter um conteúdo que é acessível para todas as pessoas em todos os lugares. Então, pode entrar em todos os nossos canais. Tem o blog, tem o Instagram, tem o LinkedIn, o nosso canal do YouTube. Então, são espaços onde a gente está criando um conteúdo muito rico e focando realmente em construir uma informação de qualidade para auxiliar essas famílias, né? Então, podem acessar os nossos canais, podem conversar diretamente também. Tem um monte de gente que manda mensagem no Instagram, no WhatsApp, pede ajuda, pede uma determinada informação. Então, o nosso papel é justamente esse, de informar o máximo de pessoas possível. Maravilha. A gente está chegando no finalzinho. Eu queria fazer só mais uma... Queria fazer uma pergunta, não. Queria que você falasse um pouquinho da experiência que vocês fizeram, que era sobre o sistema sensorial neurodiverso, que eu vi no Instagram, e eu achei interessante. Como é que foi isso? Eu sei que foi algo que a Camila desenvolveu com uma pessoa que é incomum para a gente, mas conta um pouquinho da experiência em si. Sim, isso foi desenvolvido pela Camila. A Camila é uma mente, assim, genial, perfeita. Ela é mãe do Miguel. O Miguel tem 18 anos e é autista também. E a Camila, ela é essa ativista, né? Ela tem grupo de famílias, ela ajuda mais de 100 famílias ali em Poços de Caldas, e ela está sempre buscando maneiras de conscientizar. Ela sempre fala isso, né? Eu falo demais, então eu comecei a falar de autismo mesmo, no ônibus, na padaria, em qualquer lugar que eu fosse. E ela, pensando um pouco no Miguel, né, as pessoas autistas, elas muitas vezes têm transtorno do processamento sensorial. Isso até é um assunto que está muito em alta, porque a Giovanna Eubank comentou na semana passada que o filho dela foi diagnosticado com transtorno do processamento sensorial, né?
E aí, a Camila, ela desenvolveu essa experiência. O que que é isso? Ou a pessoa, ela pode ser hipo, ou ela pode ser hipersensível, né? Na parte da hipersensibilidade, tem a questão de tapar os ouvidos, porque houve um barulho que é muito mais alto, de ter uma dificuldade mesmo ao longo do dia a dia de processar esses estímulos, né? Porque os recebe muito intensamente. E o hipo é o contrário disso, né? Como se a pessoa ela precisasse de muito esforço para os estímulos. Então, ela criou isso pensando no Miguel. Ela fala que o marido dela um dia estava usando uma luva e ela pôs, o Miguel é hipo, né? Ela pôs a luva, aquela luva bem forte, assim, né? Que tem bastante borracha. Ela pôs e ela não sentiu, apertou assim, não sentiu a mão dela. Ela pensou assim, será que o Miguel também é desse jeito? E aí, a partir disso, ela criou essa experiência que é feita com coisas muito simples, né? Então, foi essa luva de borracha, uma outra luva normal que ela põe uma palha de aço por dentro, né? Para a pessoa poder sentir. Coloca um óculos que tem um pouco da visão, assim, dificulta, né? Ela coloca um adesivo, então dificulta um pouco a visão da pessoa. E a ideia da experiência é mostrar, ela fala, né? Fazer uma desregulação sensorial. Porque muitas vezes as pessoas não entendem como é que é o dia a dia da pessoa autista e como que ela recebe esses estímulos. Então, a ideia é passear um pouco, a gente coloca várias coisas ali na pessoa, passeia um pouco com ela e coloca um áudio, né, um vídeo, e depois volta e pergunta, e aí, como é que foi? E as pessoas falam, meu Deus, foi, assim, muito diferente, foi horrível, não estou conseguindo me regular e tal. E aí é de trazer um pouco disso, né, de como seria essa vivência também para muitas pessoas que estão no espectro do autismo. E aí, quando a gente foi fazer ação no lançamento do Thomas, a minha amiga que trabalha comigo, a Lívia, falou, cara, eu não sei o que fazer. Eu falei assim, eu sei, me dá 1 minuto que eu vou falar com a Camila e a gente vai fazer essa experiência. E foi um sucesso. É o chamado sentindo na pele. Exato. Muito bem. Bom, chegamos ao final, Rodolfinho. Uma hora acaba, né? Muito esclarecedor, muito bom. Tivemos que uma Deus aula. continue iluminando a Gabi, a Genial Care, essas pessoas que estão aí levantando essa bandeira em prol daqueles com autismo, né? E suas famílias também. E a sociedade, grande né? alegria conosco, viu, Gabi? Obrigada, foi um prazer, gente. Bom, eu vou iniciar as despedidas aqui. Primeiro, mandar um beijo para a Ana e para a Camila, que são amigas nossas, né, que foram mencionadas aqui. Gabi, agradecer demais, assim, a você, o teu tempo, a tua disponibilidade, o teu conhecimento de compartilhar com a gente aqui. Acho que foi muito mais tranquilo do que você achava que seria. Com certeza. Foi extremamente esclarecedor, como disse o Rodolfo. Convido a galera para seguir a Genial Care, seguir a Gabi, para que tenha mais informações a respeito, mesmo que você não esteja no ciclo, né, que tenha uma pessoa autista, mas que é uma informação que sempre vale, que em algum momento pode ser útil para quem está perto de você. Quero agradecer a Bia, que está aqui com a gente, mais uma vez, mais um episódio. Obrigado, Valeu, Bia. Agradecer o Rodolfinho, Gustavo. Então, estou muito feliz com o dia de hoje. Valeu, gente. E é isso. Continue nos acompanhando no canal do YouTube, nas plataformas Deezer, Spotify também. Estamos aí, sempre com um grande convidado, porque aqui, diversão não é brincadeira, não. E a Gabi se despedir, né? Exato, verdade. Eu quero mandar um beijo para minha mãe, que sem ela eu não ia estar aqui literalmente. Obrigada, legal. Gente. Valeu, gente. Valeu, gente. Obrigado. E até o próximo Diversão. O podcast Diversão é uma realização da Ínima Produções Artísticas. Idealização: David Miranda e Roberta Carvalho. Apresentação: David Miranda e Rodolfo Ferrin. Direção: David Miranda. Produção executiva, assistente de direção e direção de arte, Roberta Carvalho. Produção de arte e edição, Gustavo Miranda. Intérprete de Libras, Beatriz Silva, Quilombo que sinaliza. Trilha sonora, Ney Neto. Locução, Rodolfo Ferrin.